Olá, boa noite a todos. Ezequiel está falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, quarta-feira, não seria eu que faria a live, mas a gente está fazendo uma troca, não é? Eu faria amanhã, troquei com a Vânia e eu vou fazer hoje. Amanhã é aniversário da minha filha, então por isso eu troquei com ela, tá? Hoje a gente vai abordar um tema do Livro dos Espíritos que está no livro 3, capítulo 7, que é a lei de sociedade. Vamos discorrer já sobre isso. Mas antes vamos dar os recadinhos, não é? O primeiro deles é que temos lives todos os dias, às 18 horas, ao vivo aqui pelo Facebook. E depois de editado vai para o canal do YouTube, também da Casa Espírita Maria de Nazaré. As iniciais são CEMN-POA. E convidamos a todos para se inscreverem no canal, visualizarem e darem o like nas palestras, nos vídeos e, sobretudo, compartilharem com amigos, parentes e grupos dos quais façam parte, para que seja divulgada a doutrina espírita para todos os corações, quantos forem possíveis, e aceitarem, não é? Porque é preciso que o coração esteja aberto para receber essa doutrina de luz, que é a doutrina do Cristo. Além destas lives aqui pela internet, também temos as tarefas presenciais, né, de quinta-feira, então amanhã, das 15 às 16, estudo da doutrina espírita. É presencial, podem comparecer os que desejarem. Sexta-feira, às 19 horas, palestra evangélica. E domingo, às 9 da manhã, palestra espírita. Todas essas tarefas abertas ao público. Segunda-feira temos a tarefa de assistência espiritual, à noite, 18h50, mas privativa aos médios, portanto não é aberto ao público. Contudo, havendo necessidade de alguma pessoa para tratamento espiritual, basta solicitar, que é possível fazer à distância, e em caso de emergência também é possível presencialmente. Aí basta comparecer à Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na rua João Pecne, 537, em frente ao cemitério de Poá. Temos também o celular da Casa Espírita, que pode a pessoa enviar um WhatsApp, uma mensagem, a solicitação, que nós vamos atender e responder. O número do celular é 96300-4552, 96300-4552. Nós estamos com duas campanhas em andamento. Uma, ela é até o final deste mês, não é? Eu digo deste mês porque nós já entramos agora em setembro, já é dia 1º, não é? Então, que é a campanha do agasalho. Né? Tem feito calor e tudo, mas ainda é inverno, então nós não entramos ainda na primavera, estamos quase lá, mas de qualquer maneira, a gente vai prosseguir com a campanha do agasalho até o final do inverno, que vai até o dia 21 de setembro. Também estamos com a campanha do livro, objetivando arrecadar livros espíritas para, no mês de outubro, nós vamos fazer um bazar do livro e, com isso, vender a preços módicos a fim de estimular a leitura dos livros espíritas. Quem tiver livro sobrando, que já leu, que não vai ler mais, tiver livros em duplicidade, nós aceitamos a doação. E depois nós vamos fazer a venda. A valores muito módicos, R$1, R$2, R$5, visando realmente não arrecadar valores, mas é para a gente estimular a leitura dos livros espíritas. Nós temos uma campanha que é anual. O ano inteiro nós temos a campanha, não é? Então, é a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que visa a doação de mantimentos. A gente arrecada os mantimentos, alimentos não perecíveis, e a gente depois distribui para as famílias carentes, que já são cadastradas na Casa Espírita. Então, quem quiser participar, é só comparecer na Casa Espírita, sobretudo no dia da arrecadação, que é o segundo sábado do mês, não é? E o segundo sábado do mês deverá ser, acho que salvo engano, dia 11, hein? Porque sábado agora é dia 4, não é?
Então eu acredito que vai dar no dia 11, o segundo sábado do mês, é o dia que a gente faz a arrecadação, assim, geral, né? Mas não tem problema se levar antes desse dia ou um dia depois, que no caso seria o domingo, não tem problema, porque a gente está recebendo tanto na quinta, na sexta ou no domingo, nos horários que eu falei. Então, de quinta-feira às 15 horas, sexta-feira, 19 e domingo, 9 da manhã. É só passar por lá e deixar a sua doação, sua contribuição, e vai ajudar muitas famílias, tá bem? Recadinhos são esses. Vamos fazer uma prece para darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Beijo no coração de todos. O tema, então, é o que eu falei, lei de sociedade. A lei de sociedade, ela está contida no livro 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 7, que estabelece que viver em sociedade é uma necessidade para o crescimento da criatura humana, do espírito humano, sobretudo nas fases em que nos encontramos. Porque o espírito humano, na fase que nos encontramos, não ainda possui todas as suas capacidades, não é? E nem todos os sentidos. E por isso ele precisa viver em sociedade uns com os outros, para assim alcançar sua evolução e assim cumprir a lei de progresso, a lei de amor e de caridade. Porque a criatura que está sozinha, ela não vai ter oportunidade, por exemplo, de exercitar a compaixão, cumprindo assim a lei do amor, que a compaixão é uma das formas de caridade e, portanto, uma das expressões do amor. Então, via de consequência, ele sozinho, ele só vai ficar cada vez mais só pensando em si e, portanto, egoisticamente se descuidando da necessidade do exercício da lei do amor, da lei de caridade. Por isso, então, a necessidade da convivência uns com os outros, não é? E, além do mais, nós precisamos uns dos outros, porque nós não somos seres perfeitos, não é? Vocês vejam que a gente vive em sociedade e ainda assim a gente precisa um do outro. Sozinho, mais ainda, não é? De toda maneira, sozinho a gente não consegue fazer nada, porque mesmo estando isolado, nós precisamos da natureza, não é? Porque como é que nós vamos nos alimentar? Nós temos que nos alimentar de vegetais e de outros animais. Então nós dependemos também dos outros seres da criação, vegetais e animais. Então, de todo jeito, sozinho não dá, não é? Mas a espiritualidade superior estabelece que nós precisamos conviver com os nossos semelhantes, não é? Porque se nós nos encontramos em um estágio evolutivo, vivendo em sociedade, nós vamos estar ao contato com outros que são melhores do que nós, ou ainda um pouco inferiores a nós. Então, os que são inferiores a nós, eles ao contato conosco vão aprender, espelhando-se em nós, observando o nosso testemunho pessoal, e assim vão crescer. O próprio Cristo, que veio ao mundo, ele deu para nós o norteamento de como conviver. Ele não ficou isolado numa caverna, ao contrário. Ele viveu em sociedade, junto do povo, junto das pessoas, servindo e amando, exemplificando. E aí, então, ao contato com o Cristo, com os seus ensinamentos, com o seu evangelho, nós aprendemos. Nos falta o exercício, mas nós sabemos o caminho. E ele próprio disse, eu sou o caminho. Então nós sabemos que não há outro caminho. É ele o caminho que nos leva ao Pai. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então nós já sabemos que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas então precisaremos estar ao contato com ele. Porque estando ao contato com os espíritos superiores a nós, nós crescemos, nós avançamos. E é importante reencarnar, porque no mundo espiritual não é assim.
No mundo espiritual não há essa heterogeneidade que temos aqui na dimensão física, porque no mundo espiritual lá há uma homogeneidade. Ou seja, ruim fica com ruim. Lá não tem, por exemplo, o Vale dos Suicidas. Quem é que fica no Vale dos Suicidas? Só os suicidas. Lá tem um vale chamado Vale dos Sexos. Quem é que fica lá? Quem apresenta essa viciação. Vale dos Dependentes Químicos. Lá ficam pessoas viciadas em drogas. Assim por diante. E vivendo nessa situação, você tem condição, eu diria que basicamente nenhuma, de sair do mesmo lugar. A não ser que você seja resgatado de lá e levado para um outro ambiente. Mas se ficar só ali, entre aqueles mesmos, não sai do lugar. Por isso que é preciso reencarnar para estar na vida material, onde, na nossa dimensão física, não reencarnam espíritos todos iguais. Não reencarnam espíritos que estejam na mesma condição evolutiva e vibracional. Não. Reencarnam na vida física espíritos que se encontram em níveis evolutivos diferentes. O próprio Cristo, que é o mais evoluído de todos nós, encarna entre nós. Chico Xavier, aliás, a história que eu contei ontem, gente, maravilhoso o relato do desencarne do Chico, não é? A espiritualidade que veio receber, uma coisa linda. Mas então, porque é um espírito, primeiro, muito evoluído, segundo, que cumpriu sua missão. Valdo Vieira fala que Chico Xavier é um espírito completista, ou seja, aquele que vem com uma missão e completa 100%. Porque normalmente, gente, quando a gente não derrapa completamente e não cumpre nada, quando a gente cumpre 20%. É a média. A média é cumprir 20%, e aí alguns não cumprem nada, até se endividam mais, né? Contraem mais dívidas perante a justiça divina, e outros cumprem sua missão em patamares acima, 30%, 40%, 50%, e o Chico 100%. Mas é uma exceção, porque a maioria de nós, por ainda estar com muitas dificuldades, né? E ainda apresentar, não é, uma influenciação muito grande, não é, daqueles espíritos que nos querem a derrocada, a gente acaba. Mas se cumprir os 20% ou um pouco mais, a gente tem que ficar até feliz, não é? Então, acontece que a lei de sociedade, para nós, que é uma lei natural, inclusive, né? Agora, é uma lei natural entre as criaturas humanas, porque entre os animais que vivem só vida material, não é assim, porque no mundo dos animais, né? O instinto estabelece a fêmea, pelo instinto de conservação da cria, ela cuidar da cria até a cria conseguir se cuidar sozinha. A partir dali, ela abandona o filho e o filho tem que se virar, porque depois ela vai engravidar de novo e vai ter outros filhos para cuidar. Mas nós que estamos na condição humana, nós vivemos a vida não só instintiva, mas do sentimento também, da moral, do desenvolvimento. Então, o nosso aperfeiçoamento é totalmente diferente. Por isso, a lei de sociedade que nos estimulará a ajudarmos uns aos outros. Por isso que o Cristo falou, amai a Deus sobre todas as coisas. Mas ele complementou, e ao próximo como a si mesmo. Então, ele estabelece que nós devemos amar o próximo, a lei do amor, portanto. Olha a lei do amor que está em total sintonia. É a lei do amor que rege a nossa evolução. E na medida em que nós evoluímos, nós conquistamos o direito de nos expressarmos em corpos mais aperfeiçoados. Vocês vejam que os espíritos que vivem em mundos primitivos, eles ostentam, expressam-se através de corpos que não conseguem nem falar. É só grunhido. Então, que é o homem das cavernas lá no começo, lá, astralopitecos, não sei o quê, eles não se comunicavam através da palavra. Eles não falavam, não se comunicavam através da palavra. Não é? Eram através de sinais e grunhidos e da imposição da força. Então, o corpo que eles ostentavam para se expressar na encarnação não apresentavam a condição
de se manifestar pela fala. O nosso, já mais evoluído, já apresenta essa condição, não é? Por sua vez, nós estamos cientes, eu já inclusive numa outra live já disse isso, que os nossos corpos físicos encontram-se em processo de evolução. E, presentemente, os nossos corpos, eles estão, e alguns espíritos já estão com essa condição, mas os corpos, na generalidade, já estão para dar um salto evolutivo. Para dar um salto evolutivo, alguns já estão apresentando um corpo com esse salto evolutivo, mas a tendência é que isso se generalize, porque quando uma massa crítica de espíritos que já apresentam esses corpos se mostrem no planeta, aí em seguida, quando chega essa massa crítica, que é mais ou menos perto de 1/3, aí vai para o planeta inteiro. Todos os espíritos que vão reencarnar já vão apresentar. Aí já terminou também. Nesse ponto, já terá terminado também a seleção do joio e do trigo, que nós estamos no tempo final das expiações e provas. Né? E no mundo regenerado, o mundo de regeneração, que é a próxima etapa evolutiva nossa, nós vamos ter disponibilizado para nós, a nossa encarnação, encarnar em corpos mais evoluídos. Corpos que vão nos permitir apresentar, por exemplo, mediunidade. Quase todo mundo vai ter mediunidade aberta. A comunicação com os espíritos encarnados vai ser alguma coisa corriqueira. Todos vão saber que a morte não existe. Todos vão saber que desencarna não morre. E que o que morre é o corpo. E aí você se transfere para uma outra dimensão. E pela mediunidade você vai conseguir se comunicar. Isso vai ser uma coisa generalizada. Mas para isso você precisa ter corpo que lhe permita essa comunicação. Vocês vejam que algumas pessoas um pouco mais evoluídas já apresentam essa condição. Né? Mas, no entanto, atualmente, esse tipo de mediunidade não é pela conquista do próprio espírito. A maioria é mediunidade de prova, ou seja, é empréstimo. Mais para adiante, eu acredito que dentro de um século e meio, 2, que aí então já teremos, né, o planeta estará concretamente e totalmente vivendo a era da luz, né, em um mundo em regeneração, porque na realidade, embora se inicie a era da luz e de regeneração, ainda por uns 100, 200, 300 anos se vai tentar, porque tem muitos espíritos, por exemplo, que nem são maus e também nem são completamente bons. Eles têm uma leve inclinação para o que é correto, mas ainda apresentam alguns resquícios que poderão inviabilizar sua evolução no mundo físico, na etapa de regeneração. Entretanto, esses ainda vão ter chance, porque vivendo em sociedade com a maioria esmagadora de espíritos tendentes ao bem e pacíficos, a tendência é esses aí também conseguirem ir para frente, melhorar e seguir. Agora, aqueles que são violentos por natureza, que se satisfazem com a violência e que tudo é pela força, pela sua vontade egoística, que tem um sentimento de dominação e de poder, muito provavelmente esses não terão possibilidade de prosseguir. Por quê? Porque agindo assim, o que vai acontecer? Vai contrair dívida, porque vai fazer o mal, e vai precisar expiar. Qual é o ponto? Qual é o problema? O problema é que no mundo de regeneração não há expiação, só provas. Então não vai ter provas, não vai ter expiação. O que sinaliza que a região de abismo e trevas não vai ter mais, vai acabar. E região de umbral, eu quero crer que no início nós só vamos ter umbral superior. Umbral inferior, umbral raso, que seriam aqueles vales de suicidas, cidades trevosas, isso aí é a tendência, no meu ver, né? Eu acredito que não deverá ter. Se tiver, vai ser muito no começo, mas a tendência é ir limpando aquilo tudo, né? Porque muitos projetores astrais relatam que não percebem mudança no umbral,
Mas é por quê? Porque na realidade, na projeção astral, você só tem permissão para ir nas regiões umbralinas inferiores, mas não aquelas onde se localizam aqueles vales e nem onde se localizam aquelas cidades umbralinas de umbral muito baixo. Porque lá não consegue ir só com permissão. E tão pouco é possível, é totalmente impossível você ir em regiões de trevas e de abismo. É impossível. Você não tem permissão para descer e não desce. Não tem. Vocês vejam que aqui, por exemplo, se a pessoa quiser ir numa favela, se ela não entra se não tiver autorização. Tem um amigo meu, alguns de vocês conhecem um médico, amigo nosso, já deu palestra na nossa Casa Espírita, o Dr. Jesus, ele contou que uma médica que ele conheceu foi destacada para trabalhar numa UBS, né, um posto de saúde, e que surgiu uma situação que uma pessoa estava com problemas lá na favela e que precisava ir lá, e aí ela foi destacada para ir, né? Eu não lembro se seria um parto complicado, era um problema lá de saúde que ela teria que ir lá na favela para tratar lá, que não dava para a pessoa vir até o posto. E aí então ela pegou, foi, né, com a ambulância lá, com o motorista, foi chegando na entrada da favela, né, pararam, não, você não pode entrar aqui. Não, mas eu estou aqui com ordem dos meus superiores, porque tem uma pessoa aí dentro da favela que está precisando, vai morrer se eu não entrar lá. Não, então peraí que eu vou falar com o chefe. Aí falou lá com o chefe, conversou, aquela coisa, confirmava, então ela pode entrar. Aí ela disse que ela começou a entrar na favela, um pouco mais para frente, tinha uma outra barreira, e aí um menino de 12 anos com uma baita de uma metralhadora na cinta, e mais uns outros, tudo menino, mas com um baita de uma metralhadora, fuzil, que o fuzil era maior que o menino, né, que trabalhava para os chefes lá da favela, parou de novo, você não pode entrar aqui. Não, ela falou, mas eu estou autorizada, e eu preciso entrar que tem uma pessoa passando mal. Espera um pouquinho aqui. Falou, fez o contato lá, falou, não, você não pode entrar, você não vai entrar aqui não, você pode ir embora. Mas eu estou autorizada, mas foi desautorizada, agora há pouco. Então você pode ir embora. E ela voltou e foi embora. Então o que eu quero dizer para você, se aqui onde nós vivemos tem essa situação, eu estou dando um exemplo simples, hein? Exemplo super simples, porque eu estou falando em termos de Brasil, mas mundo afora, gente, a situação é complicada. E no mundo espiritual inferior, espíritos que estão desencarnados ou encarnados em projeção não vão nesses lugares. Não tem permissão e não vão. E é exatamente nesses lugares onde está sendo feita a limpeza. Então, como os projetores não têm acesso a esses lugares, eles relatam que não veem essas coisas acontecendo, porque eles não têm acesso lá. Porque no umbral superior, aí não está tendo, quem está lá no umbral superior está estável, vai reencarnar, está tudo certo. No umbral médio tem só trabalhadores, né, que são os postos avançados, samaritanos, são trabalhadores, né? E aí você vai ter um umbral baixo, mas no umbral baixo tem várias escalas, tem vários níveis vibracionais. Aqueles onde os projetores astrais vão, é um nível vibracional que é possível ir. Então nesse ainda não é o maior problema, mas nos abaixo é que é, não é? Então, é por isso que é imprescindível viver em sociedade e mais, evoluir através da convivência uns com os outros. E é assim que a gente evolui. Sozinho a gente não consegue. Por quê? Segundo está contido no próprio Livro dos Espíritos, nesse capítulo 7 que eu estou falando para vocês, a resposta do Espírito de Luz foi que nós não apresentamos as capacidades e nem os sentidos que nós precisaríamos ter para vivermos sem ser em sociedade. Então nós precisamos viver em sociedade, na nossa condição evolutiva. O corpo que nós ostentamos não apresenta as capacidades e as condições que nos permitisse viver sozinhos, por exemplo, né? E é necessário que vivamos em grupo, uns com os outros. Para que uma pessoa mais abrutalhada, por exemplo, conviva, por exemplo, com uma pessoa mais suave. E isso acontece, por exemplo, dentro das famílias. Então você tem dentro das famílias um irmão mais equilibrado, junto com o outro, às vezes, nasce gêmeo, totalmente desequilibrado, violento, egoísta. O outro não, é fraterno, é gentil. E aí você veja, eles vão ter que viver juntos ali. E um vão aprender com o outro.
não é? Às vezes, dentro do casamento também, marido e mulher, né? Então, normalmente, o marido, ele é mais rude, mais ríspido. Ao contato com a mulher, que é mais suave, mais gentil, ele vai conseguindo também encontrar um equilíbrio, né? Por sua vez, a mulher também vai aprendendo uma forma de ser mais enérgica, porque o espírito de luz, o espírito puro, por exemplo, ele apresenta as duas características, tanto de ser enérgico, quando precisa ser, tanto também de ser suave. Então, esses espíritos superiores, espíritos de luz, espíritos puros, quando eles encarnam, vocês veem que, na verdade, é um ser que apresenta umas características tanto masculina quanto feminina. Por quê? Já avançou na sua evolução espiritual ao ponto de ter conquistado tanto a polaridade masculina quanto a polaridade feminina. É incisivo, é enérgico quando precisa, mas também tem a suavidade da polaridade feminina quando é o caso de ser. Não é? Enquanto que nós que ainda não conquistamos essas capacidades, né, essa conquista evolutiva, a gente ainda padece de uma série de fraquezas. Né? E é na evolução, e é na lei de sociedade, é convivendo uns com os outros, no trabalho, a gente saber lidar dentro do trabalho com o colega, com o chefe, com o nosso subalterno. Como é que a gente trata o nosso subalterno? Com arrogância, não é? Sem complacência, com exigência exagerada. Então a gente tem que pensar, nós gostaríamos de ser tratados assim pelo nosso superior? Não gostaríamos. Se nós não gostaríamos, por que nós tratamos de baixo? Não. Então, se nós gostamos de ser bem tratados, se nós gostamos de ser respeitados, nós precisamos também aprender a respeitar e a tratar bem aqueles que são nossos subordinados, aqueles que convivem conosco no ambiente profissional, assim como também no ambiente social, não é? No ambiente religioso, não é? No ambiente familiar. E é assim, nessa convivência fraterna, não é? Porque tem que ser fraterna? Porque nós estamos terminando o mundo de expiações e provas. E não dá para não ser fraterno mais. Nós precisamos ser pacíficos. Entretanto, como estamos no finalzinho da transição do mundo de expiações e provas, vocês vejam que neste finalzinho estão surgindo vários focos de violência no planeta todo. Né? De controle, né? De dominação, isso no planeta inteiro. Isso o que é? Isso é uma última atitude e ação dos espíritos que lá de baixo governam aqui em cima, aqueles que têm a sintonia, e normalmente esses estão em postos de poder. Sempre foi assim, gente. É que agora se está pretendendo criar uma situação de caos, não é? Uma situação de caos, para poder fazer com que as pessoas que têm sintonia acabem fazendo uma escolha que não aquela orientada pelo Cristo. Então nós temos que fazer a escolher um caminho. Qual é o caminho? Você escolhe o caminho do Cristo. Ele falou, eu sou o caminho. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser me seguir, ele falou, é simples. E não é obrigado também. Negue-se a si mesmo, portanto, você não pode ser a pessoa egoísta. Você tem que ser uma pessoa que sabe renunciar. Negue-se a si mesmo. Ou seja, deixar o personalismo de lado. Tome sua cruz, ou seja, assuma a responsabilidade e aí segue o Cristo. E siga-me. Mas se nós não quisermos nada disso, nós vamos seguir um outro caminho. Esse outro caminho vai nos levar a irmos para outros locais, outros mundos, que não continuar a nossa evolução aqui. Nós precisamos escolher. Agora, gente, é simplesmente uma hora de fazer a escolha. Não é hora de a gente pensar em outras coisas, senão de escolher o caminho. Em definitiva, não podemos mais fraquejar e nem fraquejar. Temos que escolher. E esse momento de nós decidirmos, ele se apresenta para nós diariamente. Mas vai chegar o momento, nesta década, em que, indubitavelmente, a gente vai ter que tomar uma decisão firme, ostensiva, e não vai poder deixar margem à dúvida. Não é? Agora,
uma coisa que para nós é fundamental, hein? Nós estamos e nós reencarnamos no país certo para isso. Nós reencarnamos na pátria do Cristo, a pátria do Evangelho. Jesus selecionou esta nação, este país, como sendo o país onde transplantou a árvore do seu Evangelho. E determinou para o Espírito Ismael, que é o Espírito protetor do Brasil, mandando que ele recolhesse dos umbrais das regiões inferiores e botasse para reencarnar aqui. Para quê? Para possibilitar a redenção dos espíritos. Portanto, ainda o Brasil é a pátria da redenção, para redimir os espíritos caídos. Sobretudo aqueles que caíram na Europa. Então, eles estão se redimindo aqui. E muitos conseguiram. Esperemos que nós possamos conseguir também. Terminando esse ciclo, essa etapa, ingressando na era da luz, que já está aí, né? O nascer do dia novo já está aí sim a nossa nação se converterá na pátria do Evangelho, o coração do mundo. Por quê? Só vão reencarnar aqui os espíritos que apresentam a condição de serem inclinados ao bem e pacíficos. Não é? E mais, reencarnarão e já estão reencarnando e já estão reencarnados muitos espíritos luminosos, sobretudo aqueles que têm um compromisso direto com o Cristo. Direto com o Cristo. O próprio Emmanuel, segundo o Chico disse, já está reencarnado no Brasil. Ele vai ter uma missão espinhosa na área da educação, segundo o Chico disse, que seria. Porque a nossa educação, queiramos ou não, está enviesada. Quando eu estudei na década de 1960, 70, era outro tipo de educação. Naquela época você reprovava, hoje você não reprova mais. Você indo bem, não indo bem, faltando, não acontece nada. Não acontece nada. Que educação que é essa? Estão retirando a religião, né, dos ambientes de ensino, né, porque diz que a religião não pode, que não sei o que e tal. Como que não pode? Nós temos que aprender que agora, como nós estamos na pátria do Evangelho, é daqui que vão sair as luzes para o mundo. Mas tem resistência, não podemos esquecer que tem resistência. Né? Mas nós não podemos deixar de dizer que contra o progresso, que contra a espiritualidade superior, não há força que resista. Né? Com Cristo no comando, nós não precisamos ter medo de nada. Aconteça o que acontecer. Qual a pior coisa que pode acontecer? Desencarnar? Bom, nós sabemos que nós não vamos morrer. Nós já sabemos que não vamos morrer. Então, se isso é o pior, então para nós está tranquilo, está tudo na paz. Nós não precisamos ter medo de coisa nenhuma. Nós não precisamos ter medo de coisa nenhuma, desde que nós façamos a escolha certa. Desde que a nossa escolha seja o caminho do Cristo. Nós não precisamos ter medo de nada. Aconteça o que acontecer, gente. Fiquemos em paz. Na certeza de que o Cristo está no comando e que tudo está certo. Gente, ficamos por aqui então, tá? Deu o horário para nós. Agradeço imensamente a participação de todos que estão aqui conosco. Então nós vamos fazer uma prece para a gente finalizar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Muito obrigado a todos por estarem conosco até agora. Beijo no coração e bom resto de semana. Até sábado.